Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Mais um dia aqui da nossa formação continuada na área da educação especial e hoje nós vamos receber o palestrante, professor Diogo James Munhoz, com o tema Avaliação na Educação Infantil. O professor, ele possui graduação em Educação Física e Pedagogia, é pós-graduado nas áreas de treinamento desportivo, educação especial e ensino à distância. Atualmente é doutorando em Ciências da Educação pela Universidade de Colômbia. O professor se dedica a estudar sobre as altas habilidades e superdotação. O Diogo já trabalhou como secretário de Educação na cidade de Londrina, Paraná, e hoje coordena o setor de Educação Especial do Núcleo Regional de Educação de Londrina, Paraná. Então, professor, muito obrigada por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Jaqueline. Eu queria só fazer uma correção pequena aí, que a Jaqueline disse que eu fui secretário de Educação em Londrina, mas foi no município de Nova Santa Bárbara. Então eu queria saudar os profissionais de educação do município de Ibiporã, agradecer à Prefeitura Municipal de Educação, à Secretaria Municipal de Educação pelo convite. Um abraço forte na professora Neuza também, que fez aí uma articulação para que fosse possível essa fala. Então, eu queria agradecer a todos os envolvidos pelo evento, parabenizar pelo evento, é muito bom, eu fico muito feliz quando temos um evento sobre educação especial. É muito importante que a gente fale sobre educação especial para que a gente consiga cada vez mais dar acessibilidade às pessoas com deficiência. Então eu queria dizer também que eu não estou aqui sozinho, né? Eu represento o Núcleo Regional de Educação de Londrina, que tem uma abrangência aí de 19 municípios, e na educação especial, no setor de educação especial, trabalham comigo as profissionais Renata e Iraídes, que são minhas parceiras ali no trabalho. A gente faz um trabalho ali com uma demanda enorme, a gente atende todos os 19 municípios da abrangência do Núcleo Regional de Educação, em todas as escolas estaduais e mais as 24 escolas conveniadas, as APAES e co-irmãs. Então, o desafio aceito aqui é falar sobre a sondagem, a avaliação, o diagnóstico na educação infantil. Então, mudando o primeiro slide aí, a gente tem inicialmente que falar que a educação especial ela é uma modalidade. É uma modalidade, está lá prevista no capítulo 5 da Lei de Diretrizes e Bases, que a educação especial ela perpassa, ela está presente em todas as etapas e todos os níveis da educação. Então, o aluno lá da educação infantil que tem uma deficiência, ele tem o direito ao atendimento, e o aluno que está lá no ensino superior, lá na universidade, ele também tem o direito ao atendimento. Então, todos os alunos com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades de superdotação, que são o público eletivo da educação especial, caracterizado na política, eles têm direito a atendimento às suas necessidades especiais, às suas demandas específicas. Então, a gente vai falar hoje especificamente lá da etapa inicial, da etapa da educação infantil, o qual esses alunos têm direito. Então, é importante dizer que desde 1994, o Brasil é signatário da Declaração de Salamanca, e a partir daí, onde foi promulgado aí a educação para todos, a gente tem aí um processo histórico dentro da educação inclusiva. Pode passar o slide para mim? Dentro desse processo histórico, a gente tem fases diferentes dentro da educação especial. A pessoa com deficiência, ela foi entendida dentro da escola em várias situações diferentes. Então, nós já tivemos um processo de exclusão, onde os alunos, onde as pessoas com deficiência ficavam fora da escola. Nós tivemos também a segregação, onde eles foram institucionalizados em diferentes espaços. Nós tivemos um movimento de integração. Um exemplo básico do movimento de integração é a classe especial, por exemplo, onde os alunos com deficiência eles ficavam dentro da escola, mas em separado.
E agora a gente tem em vigor, né, desde a década de 90, aí, o processo de inclusão. Né? O processo de inclusão ele é importante quando a gente percebe esses educandos convivendo juntos, onde tem duas vias, né? Uma via de mão dupla. A pessoa com deficiência aprende com todos e todos aprendem com a pessoa com deficiência, né? Todos convivendo junto. Então, é um processo de aprendizado para todos, é um processo benéfico para todos. E agora, né, pensando aí numa política de educação especial, em 2008 nós tivemos um documento importante, que foi a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Esse documento ele é de 2008, né, então ele está fazendo aí 13 anos, né, 13 anos, 2021, 13 anos, e teve uma tentativa de uma atualização dessa política, né? O decreto 10.502, que instituía a nova política em 2020, ele chegou a ser decretado e acabou suspenso. Então, hoje nós temos ainda em vigor, porque não foi revogada, a Política Nacional de 2008, e essa política ela caracteriza esse público eletivo da educação especial como sendo alunos com deficiência, alunos com transtornos globais do desenvolvimento e alunos com altas habilidades de superdotação, esses três grupos, né, que teriam direito a esses atendimentos dentro dessas suas necessidades educacionais especiais. Então, a gente tem em vigor agora, né, com esses novos documentos que trazem a educação aí, uma palavra chamada equidade, né? Então, o que seria a equidade? Quando a gente oferece a igualdade para os alunos, a gente não está privilegiando as especificidades. Essa palavrinha equidade, ela está mais em alta agora, nesse momento, onde a gente tem que oferecer mais para aqueles que precisam de mais. Seria basicamente isso, né? Então, temos ali algumas imagens que retratam isso, né? Por exemplo, ali as criancinhas ali tentando colher lá uma fruta da árvore, né? Então, o que é mais baixo, ele precisa de mais para alcançar a maçãzinha, né? Para alcançar o muro ali, eu vou dar mais caixas ali para o mais baixo. Então, isso acontece dentro da escola, né? Eu preciso oferecer mais oportunidades, a acessibilidade àqueles alunos que precisam de mais para alcançar a educação. Então, a educação inclusiva, ela reconhece a valorização das diferenças. A gente não quer que todas as crianças sejam iguais, que as crianças sejam comparadas, né? A gente quer que se valorize as diferenças, as especificidades, o que cada um tem de forma específica, cada um tem o direito de ser como é, né? E aspectos relativos ao diagnóstico do estudante, assim como qualquer outra de suas características, elas não podem ser neutralizadas, elas não podem ser negadas e também não tem que ser ressaltada a dificuldade, né? A gente tem uma criança com uma especificidade e temos que trabalhar para avançar dentro daquelas necessidades educacionais especiais. Conhecê-los pode ajudar os educadores a identificar os apoios necessários que o aluno participe plenamente em igualdade de condições da vida escolar. Então, existe um ponto muito importante na educação infantil que é se trabalhar para avançar, né? Então, nós somos uma espécie, né? O ser humano é uma espécie e cada espécie tem os comportamentos e os desenvolvimentos típicos das suas idades. Então, o desenvolvimento social, o desenvolvimento motor, o desenvolvimento, a linguagem, a cognição, e todos esses aspectos comportamentais e aspectos do desenvolvimento, nós temos vários estudos que comprovam que existem certos momentos da vida para serem trabalhados e serem desenvolvidos. Então, na educação infantil, nós temos aí um momento muito rico para se desenvolver essas habilidades, essas capacidades, essas competências. E se isso passar, muitas dessas habilidades ou dessas competências,
elas podem deixar de atingir o seu ponto máximo ou deixar de avançar. Então, investir nesse atendimento educacional especializado e nessa estimulação na fase da educação infantil, na etapa da educação básica, que é a etapa rica da educação infantil, é economizar lá na frente. Então, a gente vai investir para que a gente não tenha dificuldades depois. Muitas vezes, agora na rede estadual, por exemplo, no 6º ano, a gente tem alunos com 11, 12 anos que chegam com muitas dificuldades de aprendizagem no 6º ano. Então, nós temos aí mais dificuldade para avançar em alguns aspectos que seriam problemas resolvidos se fossem lá feito um trabalho diferenciado, estimulado na educação infantil. Então, se a gente trabalha bem na educação infantil, a gente economiza lá na frente, né? Porque muitas dessas demandas serão superadas. Aqui nós temos um retrato, né? Eu peguei essa informação da Nova Escola, do site Nova Escola, né? Onde a gente tem aí uma relação do processo de inclusão, onde os alunos da creche ali, os alunos com deficiência, né, na creche, nós temos lá a cada, eu não consigo enxergar ali direito, está pequeno para mim, mas é 1 a cada 186 alunos ali, por exemplo. Na pré-escola nós temos 1 a cada 100 e nós temos no ensino fundamental 1 a cada 30, mais ou menos, né, um número aproximado, porque não sei se eu enxerguei bem ali, a vista não me ajuda tanto mais, né? Mas o que isso significa, né? Quais são os fatores que isso significa? Então, nós temos pouca notificação de alunos com deficiência estudando lá na creche e na pré-escola, e lá no ensino fundamental nós temos mais alunos com deficiência identificados. Essa notificação se dá por meio do sistema INEP, lá do censo, né? Então, assim, existem poucas vagas, ou menos demanda, ou subnotificação, né? Quais são os fatores que justificam a gente não ter crianças com deficiência identificadas no censo? É porque a gente tem uma dificuldade de identificar transtornos ou deficiências que mais tarde vão se manifestar, né? É diferente de, por exemplo, eu identificar uma criança que nasceu com uma deficiência física, onde com poucos dias de vida ali a gente já consegue saber que tem uma dificuldade motora, tem uma questão ali nos movimentos da criança, ou mesmo ao nascer já é identificado, né? Ou com os testes, né? Teste de audição, que vai identificar uma criança surda, ou teste de visão, que vai identificar uma criança cega. É diferente de uma criança com deficiência intelectual, que o que nós temos que identificar lá na frente, né, são os comportamentos, são os sinais de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor que vai identificar aí essa deficiência. Então, essa subnotificação, ela acontece por conta disso. Aqui eu tenho um gráfico bastante interessante, onde vai retratar a necessidade do atendimento às necessidades específicas dessa criança, né? Então, por exemplo, naquela barra ali horizontal eu tenho a seriação do aluno, né? E a barra diagonal, ela significa o que essa criança tem que aprender dentro do currículo naquela seriação. Então, eu vou descer ali algumas setinhas, né? Que vai aparecer ali, onde ele vai aprender, por exemplo, linguagem, né? Então, a linguagem ela vai ficando um pouco mais complexa de série a série. Então, lá no P4, no P5, no primeiro ano, no segundo, no terceiro, ela vai aprendendo cada vez mais, aprofundando esse currículo. Para uma criança com deficiência ou com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, ela tem direito de uma adaptação desse currículo, né? Vai aparecer aí para você, é uma faixa menor. Então, o aprofundamento daquele currículo, né, ele pode ser um pouco reduzido. Então, nós temos lá um aluno de 6º ano na matemática, onde ele tem que aprender expressões numéricas. Para um aluno com deficiência, ele vai aprender esse mesmo conteúdo com um aprofundamento diferente, né? E, por outro lado, o aluno com altas habilidades, por exemplo, ele tem direito a um aprofundamento maior de currículo, né? Ele já muitas vezes entra nessa fase da educação infantil. Nós temos crianças superdotadas que leem com 2 anos de idade, né? E essa criança ela teria direito a esse aprofundamento maior, aí como mostram essas setinhas azuis.
Então, o que significa aí esse aluno com necessidades educacionais especiais na educação infantil? É na educação infantil que essa criança tem os primeiros contatos, né, com a escola, os professores vão ter os primeiros contatos com esses estudantes e com os seus familiares. Então é comum que o professor, a equipe pedagógica comecem a desconfiar que um aluno ainda pouco conhecido, ele possa ter alguma deficiência não informada ou sabida pela família. Então, ali na escola, o professor ele começa a comparar com os demais, né? E comparando com os demais, ele consegue perceber o que a gente chama de descompasso, ou assincronia, ou um desenvolvimento fora do curso normal, né? Então, todas as crianças, elas andam, e uma criança, ela ainda tem aquela marcha robótica de bebê. Ele tem um atraso motor, né? Ou ele tem uma fala diferente, que muitas vezes a família, por uma situação mais vulnerável ou um pouco de conhecimento ali, muitas vezes isso é orgânico também, vem da família, a família também apresenta alguma deficiência, não consegue perceber que essa criança ela tem esse atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. E com isso, né, é na escola que a gente começa a observar. Então, a grande preocupação aí é correr atrás de um diagnóstico para confirmar a tal hipótese. Então, aí é um ponto muito delicado. É como comunicar uma família que o filho possa ter alguma deficiência ou um autismo. A criança pode ter uma diferença, né? Muitas vezes as famílias não estão preparadas para receber esse tipo de diagnóstico, e dependendo da família, isso pode causar outro tipo de problema. Mas é muito importante que a gente reconheça essa diferença desse atraso ou desse diagnóstico, dessa sondagem, para que essas demandas sejam atendidas, né? Para que o aluno que não tenha esse desenvolvimento motor como as outras crianças possa ser estimulada nesse momento, nesse quesito, para que ele tenha um avanço nessa categoria, né? Nesse desenvolvimento. Os esforços são legítimos, principalmente para assegurar esses direitos, e não pode ser a única providência a ser tomada pela escola. Então, é importante que a gente pense que uma criança com deficiência, ela tem direitos dentro de uma legislação, dentro de uma política. E esses direitos, né, a gente precisa identificar qual é a necessidade, né? Então, se é uma deficiência intelectual, ela tem direito a alguns direitos enquanto pessoa com deficiência, e isso precisa ser descoberto, precisa ser informado, a gente precisa ir atrás. Então, um ponto muito importante seria atender na educação infantil. Atender bem, atender as necessidades desses alunos na educação infantil é economia futura, é um ganho futuro. Então, nós vamos economizar no investimento dessa criança se a gente trabalhar e investir nela na educação infantil. E quando eu falo investir, não é investir somente dinheiro, né, nessa criança, é investir esforços, é investir em estimulação, é investir... lembra do princípio da equidade que nós falamos lá? Então, essa criança, ela precisa de mais, né? Então, às vezes, uma aula, um comando, uma atividade para um aluno é suficiente para aprender determinado marco do desenvolvimento. E para uma criança com deficiência, ela precisa de mais tempo, né? A criança com deficiência intelectual, por exemplo, ela tem dificuldade para coisas de escola, ela vai ter dificuldade em ler, em calcular, em interpretar. Então, a gente tem que pensar que essa criança ela tem direito a uma adaptação à temporalidade. Ela precisa de mais tempo para aprender uma coisa que uma outra criança sem deficiência ela aprenderia na metade desse tempo, né? Então, como incluir? Com ou sem diagnóstico, né? Não conhecer o diagnóstico não inviabiliza a inclusão, qualquer que seja a sua deficiência ou sua característica. A gente tem que olhar as necessidades. O olhar do professor tem que ser voltado às necessidades, à demanda desse aluno, né? Então, se a demanda desse aluno é o estímulo à linguagem, nós vamos trabalhar mais a linguagem. Se a demanda desse aluno é motora, nós vamos trabalhar mais, vamos intensificar o atendimento a essa demanda motora. Então, antes
de qualquer coisa, nós temos que conhecer o aluno. Esse aluno chegou na escola, o que veio da família, né? O que a família relata, o que a família traz, né? E se a família não traz essas informações, a gente tem que buscar conhecer o mais rapidamente possível essa criança para atender às suas demandas. O ponto de partida para o planejamento de estratégias pedagógicas inclusivas sempre é a singularidade de sujeito, a especificidade, né? O foco nas potencialidades desse aluno. Todo aluno tende a avançar. Ele não pode ser comparado com os demais, ele tem que avançar com ele mesmo, né? Dentro das suas próprias potencialidades. E não importa se há ou não um diagnóstico de deficiência. Se por um lado é esperado que a proposta curricular seja para todo o grupo, por outro é imprescindível que as estratégias elas sejam diversificadas de acordo com o interesse, habilidade, necessidade e a especificidade de cada estudante. Esse processo ele não precisa ser solitário, então é importante que todos participem, todos da escola, a família também participe desse processo. É importante também buscar identificar as barreiras à participação, à aprendizagem e superá-las, né? As informações clínicas elas sempre podem contribuir, né? Não são suficientes para apontar a estratégia de cada contexto. É preciso conhecer os alunos, como são essas pessoas, reconhecer aspectos, né? E precisam ser compensados por meio desses recursos capazes de proporcionar e ampliar as suas habilidades funcionais. Então, a gente vai ter essa ajuda, que seria esse diagnóstico de um especialista, por exemplo, como um médico neurologista que vai apontar que esse aluno tem um autismo e dentro do autismo tem características, isso sempre vai auxiliar, mas sempre precisamos olhar as especificidades desses estudantes para atender essas demandas. Então, já falei sobre o laudo técnico, o laudo médico, né, que é importante para garantir os direitos, é importante para que a gente conheça melhor esse aluno para atendê-lo, né? Mas existe uma nota técnica do MEC, que é a nota 04, que diz assim, o texto da nota é que não se pode considerar imprescindível a apresentação do laudo médico, uma vez que o atendimento educacional especializado se caracteriza por um atendimento pedagógico e não clínico. Então, essa briga é boa, esse assunto é polêmico, porque muitos pais têm que correr atrás de laudos, porque a escola pediu para fazer matrícula ou para ter certo atendimento, né? Então, assim, não é imprescindível essa criança ter um atendimento sem o laudo, sem o diagnóstico. Esse laudo ele serve para que a gente conheça melhor a criança, para que a gente consiga atendê-la melhor, né? Então, esse texto ele é polêmico no sentido que muitas vezes existe uma exigência desse diagnóstico. Muitas famílias não conseguem atrás, demora esse atendimento público, né, clínico, mas é importante a gente discutir isso, saber disso, que o que importa é atender às especificidades deste estudante. E daí a gente não pode, então, exigir disso, né? Exigir esse documento, esse laudo para matrícula ou para o atendimento, mas a gente vai garantir esse atendimento melhor e com mais qualidade se a gente tiver esse diagnóstico. É muito importante pensar que exigir o diagnóstico para matrícula como único requisito pode configurar indiscriminação e cerceamento de um direito. Então, os problemas de aprendizagem eles são referidos com frequência como obstáculo ao desenvolvimento. E vários estudos têm demonstrado que o principal motivo que leva os pais a procurarem uma ajuda ou psicológica, ou médica, ou clínica, são os problemas escolares. Então, é na escola que se dá, que começam a aparecer essas dificuldades. E muitos alunos eles são identificados com transtornos de aprendizagem, ou com autismo, ou deficiência intelectual, muitas vezes por problemas de aprendizagem, né? Muitos pais não percebem antes, né, se for alguma coisa mais leve, por exemplo, um autismo leve ou uma deficiência intelectual mais leve, muitas vezes a gente não tem aí essa descoberta antes, né? É na escola que vai se dar essas dificuldades.
Então, nós temos ali a instrução 15 de 2018, eu só trouxe para que a gente converse um pouquinho sobre os diagnósticos, né? E essa instrução, ela estabelece critérios para a oferta do atendimento educacional especializado em sala de recursos na educação infantil, né? Então, seriam quais estudantes que teriam esse atendimento, né? Crianças com atraso global de desenvolvimento, a gente chama de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. E daí tem vários públicos, né, vários alunos que são público-alvo dessa instrução, que poderiam ter esse atendimento educacional especializado em sala de recurso, como crianças com deficiência intelectual, com deficiência física, deficiência sensorial, transtornos globais do desenvolvimento, deficiências associadas, né, o que a gente chama de deficiência múltipla, o aluno com altas habilidades de superdotação e a criança com atraso global no desenvolvimento. Muitas vezes, alguns diagnósticos, eles precisam que a criança atinja uma idade um pouquinho mais avançada para poder fazer testes psicométricos, por exemplo, o VISC, né, que é a partir de 6 anos de idade, que a psicologia trabalha com esses testes para verificar a cognição. Mas existe também a questão do atraso global do desenvolvimento, né, onde a gente compara as crianças de acordo com os seus desenvolvimentos, né? Então, crianças, às vezes, com menos de 5 anos de idade, quando o nível de gravidade clínica não pode ser avaliado aí pela psicologia, por avaliações sistemáticas, ela é denominada quando a criança não alcança o desenvolvimento das habilidades de acordo com os marcos do desenvolvimento, né? Seja na área motora, na área afetiva social, emocional, na área da linguagem, sendo necessárias outras avaliações por um período de tempo. Mas nesse momento, ela tem direito a esse atendimento enquanto atraso global no desenvolvimento e futuramente isso pode se dar vir a ser uma deficiência intelectual. Eu queria mostrar para vocês aqui, por exemplo, um instrumento, né, que é o Portage. O Portage ele é um instrumento baseado no estudo americano dentro dos marcos do desenvolvimento, né? Então, isso gerou um livro ali das Lúcias, né? A Lúcia Cavalcante e a Ana Lúcia Aiello, que fizeram na USP uma pesquisa muito interessante dentro desses marcos do desenvolvimento, e foi criado esse manual, é um manual de avaliação de desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Então eu trouxe alguns exemplos ali para a gente comparar os percursos esperados, né? Então a gente tem ali, por exemplo, uma criança de 4 a 5 anos, dentro da área de cognição, né? O que ela tem que apresentar? Por exemplo, uma criança, ela tem que desenhar a figura humana, cabeça, tronco e 4 membros, quando ela tem 4 a 5 anos. Se essa criança, você pediu para ela fazer um desenho e ela não consegue desenhar essa figura, a gente tem ali um item, né, desse desenvolvimento que não está correspondendo a essa faixa etária. Então, nós temos desde bebês, né, nesse manual Portage, o que um bebê tem que fazer, né? Então ele tem que seguir um objeto com os olhos, enquanto bebê. Ele tem que sustentar a cabecinha. Uma criança tem que andar até 1 ano e meio de idade. Então, esse manual, esse inventário Portage, ele tem mais ou menos aproximadamente 580 itens, onde trata-se dos marcos do desenvolvimento. Então, ele é um instrumento bastante interessante para que a gente faça observação na escola, né? Se a criança corresponde a esse desenvolvimento. Se ele tiver um atraso muito grande nesse desenvolvimento, ele é um sujeito que deve ser estimulado naquela área para que ele supere esse atraso no desenvolvimento. Eu trouxe aí outros exemplos, na área de linguagem de 3 a 4 anos ali, que ele diz seu nome quando solicitado, né? Então, a criança diz seu nome completo de 3 a 4 anos. Então, se ela tem 4 anos e ela não diz seu nome completo ainda, caracteriza ali um atraso no desenvolvimento da linguagem. Nós temos aí outro exemplo também na parte social, a questão social, né? Eles seguem regras de jogo em grupos dirigidos por adultos. Então, ele vai seguir as regras. Claro, a gente tem que sempre observar o contexto da criança, o que ela traz. Aquele momento, por exemplo, uma criança autista, ela vai ter algumas dificuldades de socialização. Então, a gente pode ter alguns sinais a partir disso também.
Pode passar. A gente tem também o percurso esperado dentro da Base Nacional Comum Curricular, né? Então a base, ela traz ali nos objetivos de aprendizagem, né? Eu acho bastante interessante que a Base Nacional Comum Curricular, ela faz uma divisão, né, entre bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, e tem ali todos baseado também no desenvolvimento, o que a criança tem que fazer, o que ela tem que resolver naquela idade, naquela faixa esperada. Então, ali nas crianças bem pequenas, né, ela tem que resolver conflitos nas interações e brincadeiras com a orientação de um adulto. Se ela não faz isso com essa idade, a gente tem que estimular ela a fazer. Isso faz parte do conteúdo da Base Nacional Comum Curricular. Temos aí outros exemplos também, mas vocês têm acesso à base, né? A gente pode baixar o documento todo. Isso também faz parte do currículo da educação infantil que vocês trabalham. Eu queria apresentar rapidamente, né, porque eu não sou da psicologia, mas existem alguns existem instrumentos que a psicologia chama de privativos e não privativos, né? Existem instrumentos privativos que são utilizados aí pela psicologia, e nós temos instrumentos não privativos que são abertos, né, para que os professores possam acompanhar o desenvolvimento dos seus estudantes e tal. Então, esse documento é um documento chamado Denver, né, é um instrumento, perdão, chamado Denver, que é um teste de triagem desenvolvimental. Ele é aplicado com crianças de 0 a 6 anos de idade, e ele consiste em 125 itens divididos também nas áreas. É muito parecido com o Portage também, que avalia os marcos de desenvolvimento, né, onde a criança está de acordo com os marcos do desenvolvimento. E temos também outros instrumentos, tem lá o instrumento, né, aquela linha ali é onde a criança se encontra. Então, se isso faz parte da idade cronológica ali também, né. A gente tem outros tipos de teste, né? Por exemplo, teste de vocabulário para crianças de 2 anos até 18 anos. Então, vai testar o vocabulário da criança, composto por itens também. Nós temos inventário de habilidades sociais, problemas de comportamento e competência de crianças de pré-escola a 6ª série. Então, a psicologia trabalha aí com vários instrumentos também para conseguir fazer essa sondagem, essa avaliação, esse rastreio dentro da educação infantil. O Raven, né, que são as matrizes progressivas coloridas, já é um teste formal também da psicologia, consegue avaliar aí processos intelectuais com crianças a partir de 5 anos de idade. Então, crianças da educação infantil conseguem ter teste de inteligência a partir de 5 anos ali na educação infantil também. Então, aqui eu apresento alguns sinais de deficiência intelectual ou transtorno emocional em crianças, né? Então, a criança que não se interessa por nada, prefere ficar isolada, reclama de dores, ela tem medo de tudo, isso pode ser algum sinal de deficiência intelectual. É muito importante dizer que uma avaliação, ela não é nunca unilateral, né? Ela é sempre multidisciplinar. Então, a gente precisa, para avaliar uma criança com deficiência, é preciso que seja feito um trabalho multidisciplinar, né? Com médicos, pedagogos, psicopedagogos, psicólogos, fono, depende de cada condição, depende de cada situação, mas os itens, os sinais que a gente vai colocar aqui são alertas, né? Para que os professores, para que as famílias olhem, para que o objetivo final sempre é melhorar a qualidade de vida desse estudante, né? A gente sabe que a deficiência intelectual envolve aí o comprometimento no comportamento adaptativo dessa criança. Então, é a qualidade de vida futura, e é nessa fase que a gente tem que trabalhar para que isso seja superado, né? Então, vamos lá. O atraso no desenvolvimento. Então, a gente já falou dos marcos do desenvolvimento, a gente já falou do Portage, a gente já falou de comportamentos, né, de diversos desenvolvimento em várias áreas, tanto motora como de linguagem, né? Então, os atrasos no desenvolvimento pode ser um sinal de deficiência intelectual. É importante a gente observar o conjunto também, né? A anamnese, né? Ouvir a queixa dos pais, das famílias,
Quanto mais cedo acontecer a intervenção, maiores serão as oportunidades de resolver e amenizar o problema. A gente vai ganhar, a criança vai ganhar em qualidade de vida, a gente vai ganhar futuramente ali no desenvolvimento dessa criança. Se a criança tem falta de interesse, ela não é curiosa, ela parece alheia aos outros, não interage nas brincadeiras, também é um sinal. Pode passar. Falta de habilidades pré-acadêmicas, né? Então, se ela tem dificuldade para reconhecer cor, letras, dificuldade de contar, dificuldade em memorizar, frases ditas de maneira com falta de fluência, com erro na pronúncia das palavras, são aí alguns sinais também. Pode passar. Queixas somáticas, né? Ela tem dores, ela se queixa de dores, ela quer sair da sala, ela não quer ficar no mesmo ambiente com os outros, ela não quer participar, né? Frases comuns e muito frequentes, né? Não estou me sentindo bem, não quero permanecer, quer ficar lá na sala onde ela é atendida, geralmente, isso pode ser uma queixa, né? Criança com muito medo, né? Tem medo de tudo, ela tem medo ao brincar lá no parquinho, ela tem medo das outras crianças, ela fica muito apreensiva, com aquele receio, é um sinal também. Muita irritabilidade, muito nervosismo e também pode ser um sinal a mudança no padrão alimentar de forma súbita e radical, né? Então ela não quer comer ou quer comer mais, né? Isso pode ser também um sinal. Regressão de habilidades adquiridas. Aquela criança que vai para as férias, fica uma semana sem ir para a escola ali e desaprendeu tudo o que ela tinha aprendido, né? Tudo que ela tinha... o progresso que ela teve, né? Foi. E fadiga, né? Crianças geralmente é muito cheia de energia, gosta de brincar. Então essa questão da criança muito desanimada, muito para baixo, pode ser um indicador aí também de deficiência intelectual. E ali, alguns, de forma bem rápida, aí, alguns sinais de autismo na infância, né? Então, uma criança de 2 anos ali, ela costuma não indicar desejos, usa a mão para apontar, ela tem uma ecolalia, ela é vista como alheia ou independente, né? Brinca sozinha, busca se isolar, apresenta dificuldade durante festas e ambientes, às vezes o barulho, né? O autismo, uma das características aí do autismo seria a sensibilidade sensorial, né? Hipersensibilidade sensorial. Então, começa a ter barulho, ela tapa os ouvidos, não consegue com barulho ou com cheiro, né? As hipersensibilidades sensoriais aí. Daí quando cresce um pouquinho mais, ali entre 3 e 5 anos, que é uma idade ali que a criança está na educação infantil, né? Normalmente a família já percebeu que tem alguma coisa errada, já está buscando alguma ajuda, muitas famílias, né? A gente tem famílias que não correm atrás, não conseguem perceber, a gente tem famílias mais vulneráveis nesse sentido, mas geralmente nessa idade a criança já não fala bem, já tem um problema de linguagem, em alguns casos a criança para de falar, né? Ela tem um mutismo seletivo temporário ali. 50% dos autismos, eles não desenvolvem a linguagem até essa fase, tem dificuldade com o contato visual, as expressões são escassas, a criança não aponta, ela age como se ela não estivesse ouvindo, né? Então, são alguns sinais aí do autismo que é para a gente ficar atento aí nessa sondagem, né? Nessa triagem dentro dessa idade. Pode passar. Ok. Aqui, então, a gente vai falar, né, já indo para o nosso final aí da nossa palestra, um assunto bastante delicado, que é a questão das famílias. Como que a família receberia isso aí, né? A maneira como a notícia é dada também pode interferir na questão emocional da família. Pensa que uma família planejou um filho, teve todo o nascimento desse filho, aparentemente sem problemas ali, e a criança desenvolveu, a família não tem comparativos, não tem outros irmãos, não teve outros filhos, uma família que não tem muita percepção de deficiência, de autismo, e não percebeu. Como que ela vai receber uma notícia de que o filho é deficiente?
ou o filho é autista, né? Então isso aí pode muitas vezes causar um problema emocional à família. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa idade, nessa fase, né, em falar para essa família, em comunicar que tem alguma coisa errada, que tem algum desenvolvimento em atraso, né? Então é importante que as famílias busquem o apoio e auxílio de profissionais de saúde mental para conseguir lidar com essas situações, caso seja o caso. A APAE trabalha bastante com isso, né? Porque as crianças que vão na APAE, só para vocês entenderem, quem ainda não entende como que funciona as escolas conveniadas, né, com o Estado, né? As APAEs são escolas privadas, né? São escolas particulares. As APAEs, quando eu falo APAE, eu falo escola conveniada, eu falo com irmãs, como aqui em Ibiporã nós temos o CADEV, né, que atende deficientes visuais. Essas escolas oferecem educação infantil, o ensino fundamental no primeiro e no segundo ano, né, do ensino fundamental, e também a EJA na fase 1, a educação de jovens e adultos. Então, por isso que nós temos adultos cadeirantes, por exemplo, na APAE, porque eles têm uma deficiência intelectual e múltipla. Então, a gente, para ter um aluno na escola especializada, na APAE, a gente tem que ter um aluno com deficiência intelectual ou deficiência múltipla, né? Ou uma criança da educação infantil com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. E o CADEV atende aí alunos e pessoas com deficiência visual. A não aceitação do filho deficiente pode acontecer logo após seu nascimento ou com as Vamos tirar, né? A não aceitação do filho deficiente pode acontecer logo após o seu nascimento ou com a confirmação da deficiência. Assim, mais tardiamente, a partir do seu desenvolvimento. Então, Freud diria isso como uma negação, né? A negação é totalmente inconsciente, é um mecanismo de defesa que basicamente é recusar-se a reconhecer um evento ocorrido. A pessoa simplesmente age como se nada tivesse acontecido. Então, essa questão da aceitação é uma questão inconsciente, como diz Freud, né? É difícil para a família esse tipo de aceitação, porque vai contra o planejamento que a família criou ao ter o filho. E também temos esse estudo aí que diz que é evidente que, independente do quadro clínico e do diagnóstico, os pais, sem exceção, eles vão sofrer o impacto com a notícia de que seu filho tem deficiência. Então, são levados a um processo de sofrimento agudo, entram em um período de enlutamento e choram a perda do filho esperado. Então, é uma questão mais séria essa questão da sondagem, da avaliação, do diagnóstico, né? Informar a família que o filho tem uma deficiência é um processo que é feito com muito cuidado, né? Então, a gente tem que pesar os ganhos dos direitos ao ter o diagnóstico, né? E pensar também no sofrimento dessa família ao relatar essa deficiência, né? Então, é importante que a gente na escola faça o papel de observação ao atendimento às demandas dessas necessidades e pedir para essa família procurar um diagnóstico, indicar que pode ter alguma coisa errada, é algo que tem que ser feito com muito cuidado pelos profissionais da escola, junto à família, né? Que isso só vai se confirmar com um atendimento médico, clínico. Então, na verdade, o papel ali da escola seria uma indicação, né? Observar os sinais para uma indicação para que tenha uma procura clínica, né? Um trabalho multidisciplinar. Quando ocorre o nascimento de uma criança deficiente, o grupo familiar é obrigado a desconstruir o seu modelo de pensamento e recriar uma nova gama de conceitos que absorva essa realidade. Mais uma vez, aí Batista e França reforçando a dificuldade que a família tem em desconstruir aquilo que foi construído quando se planejou ter esse filho, né? Então aí, para a gente finalizar, né, o olhar especial do professor, o desafio do professor, né? Então o professor ele tem que atuar como mediador da prática educativa. Ele vai respeitar as individualidades, ele vai respeitar as especificidades desses estudantes, ele vai tornar a escola um espaço socioeducativo para a inclusão, né? Então o aluno
ele é diferente, cada aluno tem a sua especificidade, nós podemos ter na mesma sala de aula o superdotado e o deficiente intelectual que tem que ter as suas demandas e as suas, o seu desenvolvimento atendido ali, a sua estimulação, né? Mudanças estão ocorrendo gradativamente, a gente tem atualizações de política, a gente tem atualizações metodológicas, a LDB fala em adaptação de recursos, métodos e técnicas, então a gente tem que procurar evoluir. Uma hora a educação está inovando, falando de metodologias ativas, outra hora de aprendizagem criativa, e a gente tem que se atualizar para dar conta dessas especificidades, né? Aliás, eu queria tecer um elogio aos profissionais que trabalham com a educação infantil, que são muito criativos, né? Não há como negar que a gente tem professores mega criativos trabalhando na educação infantil. Então, meus parabéns aí. Temos os professores que deveriam ser os mais valorizados de todos os que trabalham aí com a educação infantil, né? E agora eu deixo aqui o meu abraço, meu agradecimento mais uma vez à Secretaria Municipal de Educação de Ibiporã, a todos que me assistiram aqui. Eu queria mandar um abraço aí para o Ailton, que me deu a maior força na gravação aí do trabalho, né? Trabalha-se muito aqui, mexendo com esses equipamentos, então meus agradecimentos aí. Eu me encontro à disposição juntamente com a Renata e com a Iraídes no Núcleo Regional de Educação, nesses telefones, e meu forte abraço e sucesso a todos. Bom, então eu agradeço a você, professor Diogo, por ter aceito e participado. Foi muito rica a sua palestra, aprendemos muito com você. E pessoal, finalizamos o nosso evento e eu gostaria de agradecer a todos que participaram e fizeram esse evento acontecer, né? O secretário Antônio Prata Neto e o prefeito José Maria Ferreira por ter dado uma fala inicial aqui no nosso evento, a Secretaria Municipal de Educação e as assessoras da Educação Especial por terem convidado tais palestrantes magníficos para estar conversando conosco, ao Lucas Keller Boti e a Vânia Cristina da Silva Reis por terem feito nossas aberturas e encerramento, ao depoimento do Cláudio César Neves Cordeiro e aos palestrantes Rosane Aparecida de Almeida, Maria Ivone Ferreira Ronieri, Ivete Pereira Sempre Bom, Neuza Soares de Sá, Diogo Gênesis Munhoz. Agradecemos de coração a todos que fizeram esse evento acontecer. E o último recado, pessoal, sobre o certificado. O certificado, como vocês já sabem, é gerado pelo Simpla, então eu peço que vocês confiram os dados de vocês, porque ele é gerado automaticamente. No primeiro momento, vai ser disponibilizado o certificado dos professores de 20 horas e depois de 40 horas. Os links e e-mails serão enviados para vocês, então, por favor, fiquem de olho no e-mail de vocês e no grupo de WhatsApp. Então, pessoal, até a próxima!